Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Caríssimos irmãos e irmãs, a exemplo da mulher samaritana, à beira do poço, nos encontramos nós também agora, prontos para beber da fonte de vida que é Jesus, reconhecendo como nosso Deus e Salvador. Com fé, iniciemos nossa celebração cantando. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero saudar a todos que estão aqui, aqueles que sempre estão nas nossas celebrações, sejam bem-vindos. Quem está nos visitando, levante a mão, uma salva de palmas, bem-vindos. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti. Nós estamos no terceiro domingo da Quaresma e vamos juntos. Dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo, a água viva que jorra para a eternidade, no Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido povo de Deus, como é bom ter uma pastoral da ornamentação, porque quando você olha para este pequeno espaço, você imediatamente compreende que nós estamos em pleno domingo da Samaritana e Jesus no poço de Jacó, na cidade ainda hoje de Siquém, um poço profundo de 32 metros, que eu tive a experiência de puxar água e tomar deste poço quando na peregrinação. Mas, dado essas informações, e vamos refletir no Evangelho, nós somos a samaritana. Os catecúmenos são os samaritanos. Nós somos a samaritana como igreja, como assim era o povo de Israel. E somos chamados a fazer este processo. Que processo? De às vezes encontrar Jesus e não reconhecê-lo. Primeiro momento era um viajante, depois ela o chamou de Senhor, depois o chamou de profeta, de Messias, e a última frase, o Salvador do mundo. Este é o processo. E neste ato penitencial, eu quero chamar a atenção, que Jesus chega e diz: tenho sede, dá-me de beber. Jesus não queria a água do poço, ele tinha sede
da vida da samaritana. Jesus tem sede da minha vida e da tua vida. Na cruz, Jesus de novo disse: tenho sede das almas. Peçamos perdão quando a nossa vida não é derramada na presença de Deus, e a água viva que é Jesus não preenche o nosso vazio. Cantemos. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Solte tua voz, cante forte. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, água viva que nos leva para a eternidade, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloque as suas intenções. Quem está me acompanhando no mês de março, eu estou fazendo no rádio o mês inteiro dedicado a São José, fazendo o cordão de São José. Continue na intenção da Quaresma, continue nessa intenção de São José. Quero colocar diante de Deus aqueles que aderiram ao livro Ouro recentemente, mas pelos nossos associados, citando estes, lembro todos: Maria Aparecida Pereira de Oliveira, de Contagem, Minas Gerais; Kelvin Carvalho de Melo, Rolândia, Paraná; Gislaine Azevedo da Silva Cavalcante, Morada Nova, Ceará. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração, a esmola, como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão de nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Cristo, em sua misericórdia, nos dá sempre a oportunidade de recomeçar. Ouçamos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel.
Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra, e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, porque, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em resposta a esta leitura, cantemos o Salmo 94, que tem a seguinte antífona: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Todos, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Salmodiemos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor, fala.
Senhor, que és luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não cessa jamais. Fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor, Jesus da humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou à cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se no poço. Ora, era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pediria, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tendes balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar essa água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não tenha que vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar? Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que és o Messias, que se chama Cristo, que vai chegar. Quando este vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo: vinde ver o homem que me disse tudo o que eu fiz.
Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade, foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo porque não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele disse: tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa de sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa de tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Cantemos um refrãozinho enquanto me posiciono. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu telônio, jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Filhos amados, povo querido de todo o Brasil, eu até diria que pena que hoje não é dia de retiro para eu poder pregar pelo menos umas 2 horas ou 1h30 sobre este Evangelho. É de uma riqueza infinita a liturgia de hoje. E eu digo a vocês, já estamos no 3º domingo do Advento, da Quaresma. Falamos da tentação de Jesus e hoje, depois de termos passado pelo 2º domingo, falamos sobre a samaritana. Eu dizia que bom quando uma paróquia tem uma pastoral da ornamentação que nos ajuda tanto. Mas antes de ir ao poço com a samaritana, eu quero começar com a primeira leitura. A primeira leitura, ela fala tal qual o tema do Evangelho, é do Êxodo. Percebam bem, em poucas linhas o contextualizo. Quando o povo saiu do Egito com Moisés, era uma euforia, cantavam hinos, glórias a Deus, somos livres, tivemos milagres e prodígios, nós passamos pelo mar vermelho a pé enxuto, o anjo do Senhor passou e matou todo o primogênito, louvado seja Deus, porque Deus está conosco. Assim também representa a nossa vida, a vida daqueles que estão começando na igreja e nós que já estamos atentos, a tempo. Quantas vezes
somos tomados por euforia, pelas maravilhas que Deus opera na nossa vida, e a gente vive uma fase feliz. Você reza gostoso, você faz a caridade, você vai na missa, você sente consolação. Mas o povo e nós, eles passaram por várias dificuldades. Depois de um tempo, eles experimentaram o cansaço, eles experimentaram as serpentes que mordiam e morriam, depois a fome e por fim a sede. Por favor, faça essa gentileza, leia depois no aplicativo da Obra Evangelizar, é preciso, coloque o aplicativo na tela, você no seu celular baixa gratuitamente, leia este texto, porque o povo tem sede, e eles estavam num local, chamava-se Meriba, que na tradução do hebraico quer dizer lugar da provocação de Deus e da tentação. Veja, você tem que prestar atenção, foi o lugar onde eles começaram a pensar: eu acho que Deus nos enganou. Na verdade, será que devíamos ter saído do Egito? Será que eu devia ter começado essa caminhada na igreja? Será que eu devia ter me prontificado nessa pastoral? Será que eu devia realmente persistir no catolicismo? Será que eu não estou gastando tempo à toa, renunciando a tantas coisas na minha vida por causa deste Deus? Mas eu tenho sede. Quantas vezes passamos por essa provocação e tentação? Em Massa e Meriba, que está no Salmo 94, em hebraico significa lugar da provocação e da tentação. E eles chegam a colocar Deus em xeque. Será, a última frase da primeira leitura, será que Deus está entre nós ou não? Quantas vezes nós colocamos Deus à prova? E o fato é que Deus não os castiga. Deus sabe da fragilidade. E Deus manda Moisés pegar o bastão, tocar na rocha e sai a água. A rocha. No Antigo Testamento, a rocha de fato. Mas aqui já vemos a alusão da verdadeira rocha, que não foi o bastão de Moisés, mas a lança que fez jorrar água e sangue. Mas sempre fica na nossa mente quantas vezes nós provocamos Deus diante das nossas dificuldades, e não é justo. Por isso a segunda leitura, numa única frase, responde primeiro questionamento. Se eu disse que diz assim: o Senhor está no meio de nós ou não? Paulo vai dizer: a esperança em Deus não decepciona. A esperança em Deus não decepciona. E vamos ao terceiro domingo, o clássico encontro de Jesus com a samaritana. A samaritana não tem nome. A samaritana significa o povo de Israel. João é muito mais do que uma crônica, é um simbolismo. A samaritana significa a igreja. A samaritana significa eu e você. Jesus está andando e ele vai na região de Sicar. A cidade é Sicar, onde os apóstolos foram comprar alimentos. Mas o poço de Jacó fica em Siquém. Eu estive lá, se procurarem Padre Missão, poço de Jacó, eu estive lá, tomei da água, ainda é uma água boa de se tomar. Infelizmente era o último padre na região da Samaria. O dia que ele morresse, a igreja católica fecharia, e na porta estava toda metralhada. Foi a experiência que eu tive. Pois bem, lá
Jesus chega no poço de Jacó. Poço sempre foi um lugar onde as caravanas paravam, os mercadores paravam, os namoros aconteciam no Antigo Testamento. Jesus chega ao meio-dia, sinal que essa mulher não queria ser visto, e ele começa o diálogo, e ele diz: dá-me de beber. A mulher rapidamente percebeu pelo sotaque do jovem galileu, o hebraico da Galileia, que ele não era samaritano. E ela disse: você tem coragem de falar comigo? E era muito sério. Primeiro, não se falava com samaritano. Segundo, não se falava com mulher. Existe um fato de um rabino José, que ele chegou numa encruzilhada e ele perguntou: onde fica a cidade de Lu? Tinha uma mulher, uma rua para cá, uma rua para cá, e dizia-se com uma mulher estranha se conversava o mínimo. Ele chegou e perguntou: mulher, onde fica a cidade de Luz? A mulher respondeu: o senhor é um tão sábio, não precisava me fazer essa pergunta, bastava dizer luz. Tamanho era o rigor. Quando Jesus diz: dá-me de beber, a mulher rapidamente pensa: mas ele não tem nenhum balde, como é que ele vai tirar água daqui? Jesus não estava falando da água, ele estava falando: dá-me da tua vida, eu quero beber da tua vida, eu tenho sede. Foi quando a mulher começa o processo, e aqui é lindo o processo de descoberta de quem é Jesus, da descoberta da água viva. Eu e você somos chamados a fazer esse processo. Eu disse no ato penitencial, o poço era fundo, sim, ela tinha um cântaro, e começa a conversa, ela achando que aquele homem era apenas um viandante, um desconhecido estrangeiro, e a conversa é normal: vai chover, não vai chover, você é da onde você mora? E começa uma conversa, como se conversasse naturalmente. E nesse primeiro momento, Jesus começa a tentar saber da vida da samaritana. Ele quer a alma da samaritana, ele quer a vida da samaritana. Jesus faz o mesmo conosco. Ele se aproxima de nós, ele que nos quer por inteiro. Mas me perdoe, ele vem pelas beiradas. Perceba que a mulher muitas vezes vai dizer: ele disse tudo sobre minha vida. Jesus fez, desculpe a palavra, foi uma grande terapia essa mulher, salvífica. Ele trabalhou, fez um processo de elaboração da mulher. Ela diz logo depois de estrangeiro: Senhor. Então é uma água que mata a sede, porque eu venho todo dia buscar água. O mundo não me mata a sede, o dinheiro não me mata a sede, os meus tantos maridos não me matam a sede, as coisas que eu compro não me matam a sede. Então, Senhor, o primeiro Senhor, dá-me dessa água, que eu não venha mais buscar. Ela busca a primeira satisfação dos desejos. E Jesus disse: sim, eu lhe darei desta água. Se você soubesse, eu sou a água viva. De repente a mulher diz: Senhor. João faz questão de dizer que o chama: tu és o Messias. Então, Senhor, tu és o Messias. E ele diz: sim, eu lhe darei uma água para a vida eterna. E eles não falam mais se vai chover ou não vai chover. O discurso é aprofundado, ele toca nas feridas dessa mulher, como Deus toca na minha ferida, na sua ferida, nas nossas tentações e nas nossas reclamações do Antigo Testamento.
Nunca estamos contentes, duvidamos de Deus. Será que Deus está a meu favor ou não? Ela diz: Messias, tu és o Messias, dá-me desta água. E começam a não falar mais de pequenas coisas e futilidades. Mulher, hoje tem algo que nos separa, mas nós adoraremos ao Deus vivo em verdade, em todos os lugares. Essa mulher, depois que reconhece que é o Messias, ela esquece o cântaro, ela nem mais enche a vasilha, ela veio buscar água, mas a descoberta foi tanta que ela sai correndo, porque ele fez uma pergunta: vai chamar teu marido? Israel teve muitos maridos, deixou Deus para ficar com os egípcios, os assírios, depois os babilônicos. A igreja pode ter maridos que não seja Deus, e do ponto de vista nossa alma, aqui é feminino mesmo, e não tenha vergonha, nós podemos ter muitos esposos que não seja Deus. Os 5 maridos significa as idolatrias de nossa vida hoje. Eu já tive 5 experiências onde eu entreguei minha vida, eu canalizei minha energia, sim, a minha energia vital, a minha vontade, o meu desejo, o meu sentir, o meu buscar. Eu já acreditei em uma pessoa, já acreditei em outra coisa, acreditei nisso, acreditei nessa filosofia, e nada me preencheu. Por isso disse ele: você está vazia, por isso tem que vir buscar água sempre, mas eu te dou uma água eterna, da rocha que brota do meu coração. Essa mulher, ela ressignificou a vida inteira dela. Por isso 2 vezes ela vai dizer: ele disse tudo da minha vida. Não foi Jesus que disse, Jesus provocou nela um repensar da vida, e ela percebeu que o cântaro, que a água, que o poço não era mais nada. Então ela deixa essa água física, ela deixa essa água, ela não quer mais. Essa água que nós vivemos bebendo no mundo já não mais nos dessedenta. Pessoas, paixões desordenadas, apegos demasiados, consumismo não me preenche mais. Foi correndo e disse a eles: eu encontrei o Messias. Eles voltam, pedem para Jesus ficar, experimentam da mesma água que é Jesus, e por fim dizem o que nós devíamos dizer: de um estranho viajante Jesus se torna nosso Senhor, de Senhor profeta, de profeta Messias, até nos saciar de tal forma que cheguemos a dizer: Ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Portanto, todos nós nos deixemos trabalhar hoje por Jesus. Tomemos o lugar da samaritana e vamos pedir: Jesus, não sou eu que estou sedento, és tu que estás sedento de mim, e porque tens sede de mim, eu bebo da tua água e eu te dou da minha vida. Dá-me de beber desta fonte, Senhor, dá-me de beber desta água viva. Cantemos. Dá-me de beber desta fonte. É lindo demais. Uma salva de palmas a Jesus. É o Evangelho de hoje. Quem quer ser a samaritana? Quem quer beber da água viva? Quem quer ressignificar sua história? Comigo, Senhor. Creio em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ao final de cada prece rezemos: saciai-nos com a água viva da vossa misericórdia, Senhor. Saciai-nos com a água viva da vossa misericórdia, Senhor. Pela Igreja, para que, à semelhança de Jesus junto ao poço, saiba dialogar, acolher e conduzir todos à verdadeira adoração em espírito e verdade, rezemos ao Senhor. Saciai-nos com a água viva da vossa misericórdia, Senhor. Pelos pobres, doentes e marginalizados, para que sejam amparados pela nossa solidariedade e experimentem o amor misericordioso de Cristo, rezemos ao Senhor. Saciai-nos com a água viva da vossa misericórdia, Senhor. Pelos que têm sede de fé e sentido para a vida, para que encontrem em Cristo a resposta às suas buscas e inquietações, rezemos ao Senhor. Saciai-nos com a água viva da vossa misericórdia, Senhor. Pelas mulheres, para que tenham seus direitos respeitados, sua dignidade reconhecida, força nas lutas e esperança nas dificuldades, rezemos ao Senhor. Saciai-nos com a água viva da vossa misericórdia, Senhor. Dá-me de beber desta fonte. Eu quero rezar, já dizendo que a missa que estava programada para a Terra Prometida acontecerá aqui no santuário às 11 horas. Mas já coloco todas as caravanas que acorrem, todos os que virão, onde faremos uma forte intercessão pela obra e a terra prometida. Quero colocar aqueles que estão na liturgia, com tantos maridos e com ninguém. Uma alma que não se encontrou em Jesus Cristo. Uma sede que nunca é saciada. Um vazio que nunca é preenchido. Atendei-nos, Senhor. Nós vos pedimos por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Passemos ao rito das oferendas. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material. Você que nos acompanha, torne-se um associado, ligando para o número que aparece em sua tela. Participe também da ação de São José, apresentando 3 novos associados. Venha fazer parte dessa história de evangelização. Cantemos. No caminho da vida sofrida, há irmão sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro, na espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão.
onde faltam direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso ergue a voz com firmeza e ardor. Quando o amor for tijolo e telhado e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão dos nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peço atenção à oração que segue. É uma meditação do Evangelho, oração do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir a samaritana que lhe destes de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé. E tão grande era a sua vida pela fé dessa mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso, vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvo os redimidos, e unânimes vos bendizem vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Lembrai-vos que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo, Arcebispo José Antônio Peruso, Auxiliar Regineia Denis Emérito Pedro,
bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Pio de Pietreutina, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. A samaritana foi trabalhada por Jesus. Deixe-se trabalhar por Ele. Num processo gradativo de descoberta, Tu és o Salvador do mundo. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que Jesus, a água viva, que descedenta, esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Daquele que beber da água que eu darei, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. No mistério da Eucaristia, Jesus se faz o alimento da vida eterna. Cantemos. Minha alma tem sede de Deus, e meu coração, qual deserto está. Já não encontro forças, é tão difícil acreditar. Há lágrimas e dor em meu rosto. E tu vens dizer que és a vida e que tens poder para tudo transformar. Que és a água viva, fonte de vida eterna. Desta água eu quero beber. Dá-me de beber desta fonte. Dá-me de beber do teu amor. Inunda-me de paz e esperança, e fica comigo, Senhor.
fonte, dá-me de beber do teu amor, inunda-me de paz e esperança, e fica comigo, Senhor. Dá-me de beber, cantem todos. Dá-me de beber desta fonte, dá-me de beber do teu amor. De pé, inunda-me de paz. Mais uma vez, nós vamos cantar. Dá-me de beber desta fonte de água viva, Senhor. Comigo, Senhor. Dá-me de beber desta fonte, dá-me de beber do teu amor, inunda-me de paz e esperança, e fica comigo, Senhor. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo Senhor nosso. Amém. Domingo passado tinha aquele momento da transfiguração. Hoje não dá vontade da gente falar, Senhor, vamos ficar aqui? Tive essa sensação que eu não queria que a missa terminasse. Vamos ficar aqui, Senhor, para ser trabalhado, elaborado, como essa mulher, a samaritana, foi. O mundo precisa disso. Bom, mas a vida continua. Portanto, quero lembrar que às 11 horas, o nosso encontro aqui no santuário, não na terra prometida, por uma questão de meio ambiente e de saúde, transferida, e aqui eu presido. Quero lembrar, dia 16, eu celebro em São José dos Pinhais. Atenção, os organizadores mudaram o horário, não foi o padre. Às 17 horas, 5 horas da tarde, São José dos Pinhais. Dia 19, estarei na paróquia São José da Lagoa, lá no Rio de Janeiro. Dia 20, Povo de Deus, especial compromisso de amor. Inclusive nós já abrimos a doação de alimentos. Compromisso de amor eu faço todo ano, é uma catequese, faço com o ministério, fazemos muito caprichado, uma catequese sobre a Semana Santa, sobre a vida de Jesus e doações de alimento. Por que nós abrimos já, você está vendo no GC? Porque em virtude do que aconteceu em Juiz de Fora, em Ubá, em Paraty, nós fizemos já a doação. Então já podem doar, mas compromisso de amor dia 20. Atenção, povo do Rio de Janeiro, eu quero lembrar você que nós teremos o segundo Evangelizar é Preciso, dia 28. É um sábado, é no sábado que antecede o Domingo de Ramos. A entrada é gratuita, por favor, não se cobra nada, mas você tem que fazer a sua inscrição, evangelizarepreciso.com.br, youtube.com.br. Quero lembrar que nós já lançamos um novo livro, Inabalável. Com fé, a tempestade vai passar. E quando esta semana virem ao santuário, eu vou celebrar quase todas as missas ao meio-dia, podem trazer aos ministros antes. Não esqueço de dizer que você, por favor, ajude-nos no Livro Ouro, livroouro.com.br. Vamos ficar de pé, temos a bênção final, mas fique com essa imagem da samaritana hoje. Deus de misericórdia e bondade, abençoai esses objetos que foram trazidos para honrar vosso diletíssimo Filho. Que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ela também encontrou o primeiro amor, nós também. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi bom estar aqui. Sim. Viva Nossa Senhora. Viva Jesus das Santas Chagas. Era o primeiro amor, quando teu olhar
paixão. Deixei tudo pra seguir